dos criadores da placa de Michigan. Eles chamam de férula de Michigan. Ó, que showzinho, hein? Beleza. Certo, pessoal? Então, o primeiro conceito, vocês têm que saber para que serve, como fazer, sem querer inventar moda. Não adianta comprar placa pré-fabricada, placa 1000 relaxante. Quem falar placa 1000 relaxante, vocês já cortam, tá fora. Isso não existe, não existe essa nomenclatura. Isso aqui dói quando você ouve alguém falando uma plaquinha ou uma placa 1000 relaxante. Não existe placa que vai relaxar o músculo. Existe sim uma placa estabilizadora, Universidade de Michigan. Por que ela? Porque é a que está mais publicada na literatura. Então, vocês não vão fazer uma plaquinha para o paciente. Quem tem plaquinha é carro, é moto, essas coisas. Vocês vão fazer algo importantíssimo que faz parte da terapia de um paciente com dor. Então é muito sério isso. Então não inventam. Esse é o conselho que eu dou para vocês. Não caiam na mão de professores que vai falar placa milagrosa, placa 1000 relaxante, já capa o professor, já corta. Ele já perdeu totalmente a credibilidade se falar uma placa pré-fabricada 1000 relaxante. Não existe isso. Nós estamos tratando de pessoas, então vamos tratar de pessoas ou controlar a dor das pessoas da maneira mais científica possível e mais simples possível. Mais simples, por favor, pessoal. Vocês vão ter o trabalho de moldar e levar para o laboratório que vocês confiam, estudar. Eu vou dar o caminho para estudar, porque placa é estudo, é ajuste, é conversar com o paciente, é ver os sinais e sintomas do paciente. Não é dar algo e falar, uma plaquinha aí. Caiam fora disso. Caiam fora porque eu já fiz isso. Por sinal, ó, a minha história começou quando... Vejam bem porque há 12 anos atrás eu entrei na especialidade de DTM. Porque simplesmente eu peguei uma placa pré-fabricada de uma empresa, dei para a paciente e ela piorou e eu não sabia o porquê. Falei, caramba, o que aconteceu? Fiz alguma coisa achando que seria fácil, facilitar a vida, sem estudo. Dei a placa, a paciente piorou, não sei o porquê. Aí tudo que eu fui atrás, né, de estudar a disfunção temporomandibular. Então vamos ao ponto. Férula de Michigan, essa é a palavra férula, pode ser antiga, mas eu vou usar na live de hoje, porque essa palavra é da onde que eu tiro a aula de hoje, da Universidade de Michigan, professor Ash e professor Hanford. Esses dois desenharam a placa de Michigan, certo? Ou férula de Michigan. Vamos cumprimentar o pessoal aí que esquentou. É isso aí, doutor Salcedo. De onde és, doutor? Tudo bem? Alexa Azevedo. Pero eu vou falar um pouquito em espanhol e português, porque nós temos muitos amigos, muitos colegas hispanohablantes e vamos cambiar tudo. Grande abraço a todos. Fer Juslen, Ecoflow, Abner Rafael, Patrícia Missuni, doutora Silvana, grande abraço, João Badiotto, Lídia, Amiro, Jorge Rodrigo ou Jorge Rodrigo, Jolene, que me ensinou a fixar aqui como sempre com a gente aqui, grande abraço, Jolene,
CM Mendes, Raul, doutora Daniela Barreto, Anne, doutor Wanderson Itaboraí, grande conhecedor de classe 2. Esse professor vale a pena. Salcedo, saludos, doutor de Peru. Que ubicação de Peru é Lima? Vamos ver aqui. Ramiro, solicitação. Isso aí. Pessoal, Férola de Michigan. Nome antigo. Por quê? Porque isso aí tem mais de 40 anos, né? Então, eu pergunto a vocês, por que mudar algo que tem há 40 anos? E hoje, fazer uma placa, ou Férola de Michigan. Dr. Raul, saludos desde Asunción. Asunción, eu não conosco, pero eu tenho que conhecer. Asunción é muito bonito. Cusco, Ramiro. Cusco está em meu coração. É uma cidade hermosa, com muita energia. Salcedo, exatamente na província de Jauja. Encantado de escucharlos. Gracias, doutor. Jauja es norte, creio que es selva. No preciso lembrar onde que é Jauja. Não me acuerdo onde que é Jauja. Norte, não sei, grande. Doutor Luciano Mazzini, ele tá sempre, todo domingo aqui, hein? Isso aí, tá dando parabéns, eu acho que ele sabe por quê. Porque ontem a gente testou aqui 50 anos e o teste cardíaco ontem, Sierra de Peru, isso aí, Salcedo. Grande abraço, Dr. Salcedo, muito gusto, Sierra de Peru. Então ontem foi teste cardíaco porque o Palmeiras conquistou a América pela segunda vez, ok? Então vamos lá. Por que chama? Minha filha passou aí na frente, vocês não se incomodam, não? Vamos lá. Porque é a placa oclusal de estabilização, desenvolvida na Universidade de Michigan. Por isso que falo, placa de Michigan, porque ela foi feita na Universidade de Michigan, o desenho dela. Controlar articular e muscular, vai controlar os efeitos do bruxismo. Nós estamos falando de um dispositivo tem 40 anos na literatura. Então, tudo que você vai pegar de placa tá na literatura o quê? Placa de Michigan. Então, por que vocês vão arriscar fazer uma placa de qualquer jeito, sem critério, sem toques, e todos os lentes, uma placa lisa, achatada? Essa é a placa de Michigan. Não inventam moda. Por quê? Vocês estão amparados na literatura. Nunca aconteceu nada, mas com a placa de Michigan, ela fazendo um bom ajuste, o paciente melhora. É impressionante. Melhora. Então aqui está o professor Hanford e professor Ash. Esse é o Hanford, um periodontista da Universidade de Michigan, um dos criadores do desenho dessa placa que é magnífica, né? E aqui, tudo que eu vou falar, veja bem, é muita responsabilidade minha. Eu não posso em nenhum momento, nas aulas, aula ao vivo, às vezes eu dou presencial ao vivo, eu dou minha opinião, mas em live jamais expor a minha opinião. Então vamos falar o que tem na literatura, né?
Então vamos falar desse livro falando da placa ou férula de Michigan, que eu recomendo muito esse livro. Claro que é uma edição mais antiga, né? Por que nós temos insucessos? Porque não damos a importância ao... Calma aí. Nós não damos importância aos ajustes controlados mensalmente. Isso é muito importante. Um abraço aí a Carol, voltando com tudo. Espero que esteja zerada. Desenho. A gente faz o desenho ou molda e manda para o laboratório. Não é padrão o desenho. Se o paciente tiver apinhamento severo, mordida profunda, tem que ter todos os critérios. Preparar o paciente tem que estar preparado. Não basta colocar a placa, entregar para ele. Tem que estar preparado, tem que estar consciente em apertar dente, diminuir o apertamento durante o dia. Tudo isso faz parte da preparação do paciente. E os fatores oclusais. Se o paciente tem um contato prematuro, um contato rústico, gostaram dessa palavra, né? Rústico. Depois de ontem, essa palavra está muito em evidência, né? Algum contato prematuro importante tem que ajustar isso aí. Então, os insucessos são por basicamente esses 4 fatores, ó. Não dá importância ao ajuste, não dá importância ao desenho, padronizar o desenho, não preparar o paciente e não dá importância aos fatores oclusais. Você sabe que às vezes vai para a tela e pega você de toalha aí, né? Já pegou a Luísa. Eu estou aqui com a minha família ainda. Quando eu viro a tela para a tela do computador, de repente pega a minha filha andando aí de biquíni, sei lá como que ela tá. Enfim. Então, esse é o contato da placa. Olha a placa bem feita. Guia canino. Olha a placa. Todos os dentes ocluindo ao mesmo tempo. Quais são os critérios? Uma placa bem feita, isso vocês têm que ter em mente. Ela tem que ter guia canino. O que é? O guia canino, vocês estão vendo essa parte do canino, tem uma sobressalência. Quando o paciente faz a guia canino bilateral, desoclui os dentes posteriores. Isso é a guia canino. Guia canino. Grande abraço, muito gusto, Dr. Eduardo de Cusco, Peru. Muito gusto. És um doutor que eleva a ortodôncia de Peru e da ACOM, Associação Cosquenha de Ortodôncia e Ortopedia Maxilar. Muito gusto, doutor. Salutos de Peru. A placa não pode ter guia oclusal. O que é isso? Esse guia oclusal quer dizer, se eu fizer qualquer movimento de lateralidade incisal, não pode desocluir os dentes. Ela tem que estar tocando em todos os dentes, exceto em guia canino. Ó. Aí tem que desocluir. Muito gusto, doutora Alicia de Panamá. Graças por estar aqui. Então, tem que ter guia canino sem guia de oclusal e
Vejam bem, pessoal, tem que ter um plano oclusal achatado. Esqueçam. Se a tua placa vir edentada, se ela não tiver lisa e achatada, esqueçam. Essa placa não é uma boa placa. Então ela tem que ser lisa e achatada, porque se ela for edentada, ó, ao fazer os movimentos do bruxismo, por exemplo, ela vai travar e pode gerar dor, ou o paciente que já tem dor pode aumentar a dor da articulação. Então ela tem que ser lisa e achatada. Esse é o terceiro quesito da placa. E tem que ter o suporte nas cúspides vestibulares. Vocês vão entender aqui, ó. Ó, cúspide vestibular inferior tocando na placa. Correto? Então, a placa, nós chamamos a posição dele férula ou placa nauclusal, quer dizer que cúspide vestibular do inferior tocando na placa. Ao mesmo tempo, contatos incisais. Então, quando tiver o contato incisal, deve estar com contato em todos os dentes também na posterior. Não pode ter guia incisal. Ele tem que ter, sim, o guia canino. Quando faz movimento de guia canino, desoclui os demais dentes. Então, esse desenho da placa, vocês têm que ajustar, tem que saber. Se o paciente coloca a placa e não toca os incisivos, não. Se você está sem, uma dica, se você está sem tempo no ajuste, tem que ajustar muito, chama o paciente na mesma semana, porque vai ocasionar extrusão de incisivos. E isso acontece, tá? Então a placa tem que estar tocando todos os dentes ao mesmo tempo. Nós chamamos disso da férula ou placa na posição oclusal. Ó. Faz um movimento de 25 a 30 milímetros. Ó. Abriu. Fechou. Tudo ao mesmo tempo. Todos, repito, é lei isso. Todos os dentes tocando ao mesmo tempo. Correto? Tanto os incisivos e os molares, sendo que é mais fácil ajustar a placa se ela for superior, correto? Por isso que tudo aqui que eu vou mostrar é a placa no desenho da arcada superior. Embora tenha alguns colegas que gostam de usar a placa inferior, mas o que eu estou falando é a origem da placa na arcada superior. Certo? Ela só vai desocluir ao fazer guia canino. Aí desoclui. O resto, se eu abrir, fechar, tem que tocar todos os dentes. E a cúspide, lembram disso? Cúspide vestibular do inferior tocando na placa. Esse é o desenho da placa, né? E ela tem que ter liberdade. Por isso que eu falei liberdade incêntrica. O que é isso? Se a placa não for lisa e achatada, eu não vou ter liberdade, não. Por isso que ela jamais, uma placa de Michigan, pode ser edentada, ou seja, com o formato dos dentes. Não pode, porque aquilo trava. Se o paciente tem dor articular, pode aumentar a dor ou pode até gerar a dor. Então, há 15 anos atrás, quando eu coloquei aquela placa pré-fabricada de uma empresa tal na paciente e ela piorou, não sei o que aconteceu, era uma placa mole. Por quê? Não estudei, não sabia o que era.
fui no mais fácil, porque comprava e dava. Só que, e o estudo? Doutor Davi Jiménez, que tal? Tudo bem, doutor? Muito gusto tê-lo presente. Forte abraço, doutor. Então, por quê? Aqui estão os conceitos da férula. Vamos falar a palavra original, férula, placa. Vamos lá. Como que eu vejo os contatos? Ó? O contato no fechamento lento. Então o paciente abre 25 milímetros e fecha com ela na boca. O contato da placa não pode ter guia canino. Então o que acontece? Ó, fechou, abriu, tem que ter todos os dentes anteriores em contato. Se tiver um contato no canino, tem que ajustar aqui. Certo? Tem que ajustar aqui. Olha lá, aqui tá perfeito. Todos os dentes em contato na oclusão cêntrica. Certo? Para que eu vou usar ela? Para controle no tratamento das DTMs articulares e musculares. Eliminar ou reduzir fatores que causam desconforto no complexo disco, cabeça da mandíbula e fossa mandibular. Você está aumentando a distância aqui dessa articulação. Se o paciente tem um deslocamento do disco, estalo, olha, você nunca prometa para o paciente que vai diminuir ou vai sumir o estalo, mas uma grande parcela dos pacientes esse estalo diminui, tá? Então a placa é eu sempre falo, é uma arte, não é dar para o paciente tchau. Não, um grande abraço, Fernando Manhãs, tudo bem? Forte abraço aí, viu? Sucesso, pessoal. Fernando Manhãs com uma bateria de live na hora do almoço. Que juventude, hein? E à noite. O curso dele vale a pena. Esse eu recomendo de olho fechado, viu? DC Souza. Tempo de utilização. Não tem... DC Souza. Não tem regra isso. Então, primeiro, se o paciente não tem dor, mas capa os dentes, ele desgasta os dentes, ele vai ser um usuário como alguém que precisa de um óculos. Você vai proteger o dente. Agora, se o paciente tem sintomas de dor, ele vai ser um usuário também. Então, você vai controlando, instala a placa. Se ela ficar bem ajustada já na primeira consulta, você agenda o paciente depois de um mês. Se ficou faltando algum contato, agenda o paciente depois de uma semana para ajustar esses contatos. E aí vai. Você vai controlando o paciente, vai espaçando o paciente. Como que eu vou trocar a placa? Tem paciente que fica com a placa muito tempo. Tem paciente que tem que trocar a placa com mais frequência. Quando que troca? Não tem essa resposta. Depende o quanto que ele aperta, depende se ele apertou mais naquele período, depende se ele perdeu um ente querido, por exemplo, ele vai se apertar mais. Ou se ele está usando, se ele está usando medicamento, por exemplo. Os inibidores dos receptores da serotonina, que são medicamentos ansiolíticos ou para depressão ou para, enfim, neurológicos, ele vai se apertar mais, porque é o efeito colateral do medicamento em apertar. Então tudo isso tem que levar em conta. Um grande abraço aí, professor Prieto, referência na ortodontia lingual mundial, hein? Não é no Brasil. Grande abraço aí, sucesso, viu? É outro que brasileiro que nós temos muito orgulho aí, que é um verdadeiro sucesso
ortodontia lingual mundial. Ok? Então, tempo de tratamento? Não tem. Sim, tem controle. Vamos ver, vamos supor que a placa do paciente está totalmente ajustada. Espaço o paciente, a cada 6 meses, até ficar a cada 1 ano. Esses dias eu peguei uma placa do paciente, estava muito bem ajustada, mas de 6 anos atrás eu falei, não, essa placa não dá mais. Porque ela estava preta. Eu falei, tem que trocar, não tem como mandar para o laboratório, limpar, tchau placa, não. Faz outra. Então tem a questão higiênica também, né? De manutenção da placa. Tem que mudar. Outro paciente também que veio no final do ano passado, a placa totalmente preta, e ele não sei da onde, com um dente totalmente preto, não sei da onde ele usava Periogard de rotina, 2 vezes ao dia. Dente totalmente preto e a placa também. Raul, usa as placas de Michigan em paciente com luxação do disco, claro, porque você vai aumentar a distância, cabeça. Pessoal, eu falo cabeça da mandíbula porque é a nomenclatura correta no Brasil, pero no hay esta terminologia em Latinoamérica. Vamos hablar a palavra antiga em Brasil, que é côndilo. Então aumenta côndilo com fossa mandibular. Essa distância aumenta, podendo, nunca prometa ao paciente a esse disco recapturar, tá? Ok. Você vê que é um assunto, você vai falar, Fábio, é muito difícil. Não é. É estudar a placa, laboratório de confiança e fazer os ajustes. Você vai melhorando. A primeira placa assim, a segunda assim, e aí vai. Daqui a pouco eu falo como que eu faço. Graças, doutor. Tudo bem? Isto. Listo. Então, outra indicação para a placa, bruxismo, controlar desgastes e fraturas de dentes naturais, controlar riscos da fratura de restaurações e distribuir as cargas. Paciente que não tem dolor orofacial, pero fratura dente, fratura restauração, fratura implante, vamos proteger esses dentes. Não tenha medo. Placa interoclusal, o paciente gosta, porque imagina o paciente jovem quebrando o dente, o transtorno que é. Fora a dor, tem que fazer endodontia. Isso é o que mais aconteceu em 2020. E nem, assim, repito, nem aconteceu 50% da demanda que vai acontecer em 2021. Uma coisa absurda. Eu já falo isso faz 6 meses. Vocês estão preparados para controlar esses pacientes? Não precisa sair aí divulgando. É o que acontece no nosso consultório. 2021 vai ser um fator emocional que a gente não está preparado, nem a parte médica, nem os psicólogos, nem os médicos. Então, quem maneja, quem faz a DTM, quem domina uma placa de Michigan ou outra placa que tem os critérios, mas aqui é de Michigan, não é que nós vamos sair na frente, mas nós vamos usar muito esse artifício simples, barato, rápido e, o mais importante, que traz um benefício enorme para o paciente. Porque você, abraço aí Bruno, DC Souza, a acrilização é termopolimerizável, depende do teu laboratório, depois eu dou algumas dicas aí. Pérez, tudo bem? Um abraço para você aí, aluna do Milani Micheletti, a linha Visione Dental. É de onde a linha...
Geralmente a minha live é de meia hora, mas hoje eu vou, viu? Porque a audiência tá grande. Vou até tomar água aqui para respirar um pouco. Hoje, o que eu estou fazendo? Eu comecei a linha muito Augusto, viu? De Peru, es de Lima. Hoje eu comecei a escanear. Escaneio superior, inferior. Escaneio a mordida em máxima intercuspidação e mando para o laboratório. Vem totalmente ajustado. Bruno, muito calor aí em Niterói? É, muito calor. Aí eu imagino que bateu 40 graus. Vamos voltar aqui. Bases para o uso. Então, uma das indicações é o bruxismo. Você quer controlar fraturas de dente, fraturas de restaurações e distribuir la carga. Terceira indicação, cefaleia, cervicalgia e alterações de audição. Veja bem, o Phantom falou, por que MIH e não RC? Eu já tenho, veja bem, ao fazer, Phantom, ao fazer no scanner, é assim a maneira que eu faço, porque o laboratório está bem ensaiadinho, ele já faz a placa a 1 a 2 milímetros de espessuras e o contato correto. Agora, se for moldar e tirar a cera, que vai ser os passos das próximas etapas aqui das lives, aí você faz em RC. Perfeito, hein? Grande pergunta, Phantom. Correto? Se for escanear, essa maneira nova que eu tenho feito é em MIH, e o laboratório me devolve assim poucos ajustes, tá? Agora, se for feito com moldagem e com rolete de cera, aí RC para tirar o registro da cera, correto? Essa é a pequena mudança, mas eu chego lá ainda, nesses detalhes. Abração, Phantom. Terceiro passo aqui. Caramba, meu. Vocês fizeram uma pergunta boa aqui, o Bruno. O Bruno falou, não usa articulador. Então, dessa maneira que eu mudei, com escaneamento, não há como usar o articulador, correto? Então, 0. Especialização, nós ensinamos usar o articulador, mas especialização no IOA São Paulo, que inicia agora em março. Vamos falar clinicamente, ou na especialização que eu fiz há 10, 12 anos atrás, na Escola Paulista de Medicina em São Paulo, mestrado São Leopoldo Mandic, não. Moldagem superior e inferior, vai tirar o rolete de cera em RC, mas tem um manejo. Grande abraço, Dr. Miguel, de Salvador, peruano de Salvador, grande abraço. Clinicamente, então tem que tirar o rolete de cera na espessura certa e fazer esse registro em RC, correto? Mas na especialização nós ensinamos a manejar o articulador. Isso é algo que acontece porque é o que eu faço na vida real, totalmente clínico, tá? Moldagem superior e inferior,
e rolete de cera para o registro em RC. Agora eu falei aí, indicações para a cefaleia, cervicalgia e alterações da audição. Nunca, veja bem, nunca falo para o paciente que tem zumbido ou plenitude auricular, que é aquela situação que quando decola o avião ou você sobe a serra, que é o ouvido tampado, isso chama plenitude auricular. Não fala para esses pacientes que vai melhorar. O que acontece é que tem alterações musculares e das funções dos músculos e uma parcela dos pacientes melhora do zumbido. Agora você não pode falar que ele vai melhorar, porque os músculos estão relacionados aí, ok? Isso aí, olha aí, a Flávia Mirella, um beijão aí, entrando. Você vê que tem dentistas e não dentistas, e usuários de placas, então. Zumbido. Bruno, zumbido, exatamente. Nunca prometa ao paciente que ele vai melhorar do zumbido, tá? Acontece que isso acontece em alguns pacientes. Você melhorando o esternocleido dele. O esternocleido é um músculo ferrado, porque aqui ele refere muito para cá. Então você fazendo um tratamento e a placa melhora a musculatura. E essa musculatura está muito envolvida com alguns músculos que fica nessa região, está muito envolvido. Só que você não pode prometer isso para o paciente, tá? Não faça isso. Igual prometer que vai melhorar o estalo do paciente. Não faça isso. Se melhorar, melhorou. Se não, tudo bem. O que é guia canino? Que é um dos critérios. Ó, guia canina. A placa tem uma rampinha. Quando você faz a guia canina do lado de trabalho e não trabalho, tem que desocluir os posteriores. Correto? Isso é a guia canina. Prevenir todos os contatos excêntricos. Desoclusão posterior para prevenir as interferências nos lados de trabalho e não trabalho. Olha lá. Então a placa de Michigan tem uma ondinha aqui, tem uma elevação na guia canina. Vamos lá. Outra aqui, o Bruno. A relação com a otorrinolaringologista. Então, se o paciente vem com a queixa principal, por isso que quem acompanha as lives vê que teve uma live só da queixa principal, tomada de história, né? Se o paciente vem com a queixa principal do zumbido, paciente difícil, tá? Se ele tiver alguma coisa de DTM, né, das dores, acontece que esses pacientes, você põe a placa e alguns pacientes melhoram do zumbido. Então você vê que esses músculos, se nós palparmos bem o esternocleido, ele refere alguma coisa para o ouvido. Então, melhorando a parte muscular e articular desses pacientes, uma parcela melhora do zumbido. Olha lá, eu tô falando aqui que tem pessoal que não é dentista, ó, Luísa Micheletti entrou aqui. Ó, já tá minha cunhada, já tá minha filha. Minha esposa tá aqui, será? Deixa eu ver. Elas estão tudo aqui do lado, viu? Elas estão ouvindo a live ao vivo e entram no celular. Vamos lá. Então, guia canino é importante. Ó, imagine que eu tô com a placa. Guia tem que desocluir todos os dentes posteriores. Ó. Correto?
Beleza, Bruno. Indicação da placa. Paciente que tem DTM articular ou muscular. Paciente com dor orofacial, crânio cervical, pescoço, cefaleia tipo tensional, perda subjetiva de audição. Aqui pode ser o zumbido que o Bruno fez, tá? Citou aí. Trauma de oclusão severa ou agravada por bruxismo. Tem que proteger os dentes. Estabilização de dentes com mobilidade. Obtenção da RC do paciente. Diagnóstico diferencial de DTM ou não DTM. Ô Bruno, veja bem, você fazendo uma excelente placa com todos os critérios, não vai colocar o paciente em risco ou nenhuma iatrogenia. Então você tem que prover o paciente que, se ele sumir do mapa, ele vai estar com uma placa bem ajustada e não vai ocorrer nenhum efeito colateral nos dentes, nenhuma extrusão, por exemplo. Agora o paciente vem com zumbido, já passou por vários profissionais da área de otorrino, melhora, não melhora. Poxa, você fazendo todos os critérios é uma indicação da placa. E se o paciente melhora? Você fazendo uma bela de uma placa, eu acho que é válido. Diagnóstico diferencial para o paciente que tem uma perda subjetiva da audição, um zumbido, por exemplo. Correto? Eu acho muito válido e é isso que os criadores da placa indicam. Corretamente a tua colocação sobre o zumbido. Por que tem que preparar o paciente? Tem que ter a indicação, o paciente tem que ter o aconselhamento de não apertar dente, de mudança de hábitos, etc. Tem que fazer o diagnóstico diferencial e eliminar interferências grosseiras. Difícil isso aqui, hein? Como que você vai fazer uma placa nessa extrusão? Então tem que fazer um ajuste, muitas vezes extrair esse dente, esse terceiro molar, antes de indicar a placa. Vocês viram na aula de DTM aquele caso clínico que quando a paciente extraiu um dente, ela melhorou da DTM, sem placa nenhuma, era uma interferência oclusal muito grande, né? Porque era um dente extruído, travava o paciente, ele se apertava, a articulação não ficava cômoda e teve dor. Extraiu o dente, eliminou a dor. Então tem que preparar o paciente. Desenho da placa vai ficar para a próxima live. Vocês me acompanham, que serão 6 a 8 lives agora, falando de placa, falando de dor, etc e tal, ok? Vamos para as perguntas, que hoje eu falei isso aí, acrílico e dura, ok? DC Souza, a placa tem que ser lisa, dura e achatada, para você poder fazer o ajuste, ok? Se a placa desgastar, troca a placa, porque melhor que o paciente desgaste a placa do que desgastar o dente. Bruno, o estresse hábito parafuncional braquifacial. Aí eu não vou entrar muito em polêmica, não. Mas não tem nada comprovado que o braquifacial aperta mais do que um dólico facial. Eu uso até um slide, uma menina lá, quietinha, delicada, tem uma força muscular
maior ou menor que um jogador de futebol americano? Não dá para saber. Às vezes aquela força que ela faz é uma força, é um trauma. E a força que aquele jogador de futebol americano faz não é um trauma para ele. Então, isso aí não dá para saber, Bruno. Mas bom tópico que você falou aí. Vamos lá. Diego Costa, tudo bem, Diego? Doutor, utiliza TENS para obtenção da RC e para tratar o dolor muscular? Sim, o TENS. O TENS, como eu já falei várias vezes aqui, vocês viram que eu uso bastante o TENS, 20 minutos, junto com a compressa de calor, dependendo do horário, da ubicação que vive, uso 20 minutos junto com TENS calor. Se você vive em lugar muito calor, pode cambiar para hielo 12 minutos. Correto? 3 vezes ao dia. Perfeito, viu, doutor? TENS, porque aumenta a circulação sanguínea, aumenta o aporte de oxigênio e elimina ácido lático do músculo cansado e fadigado. O parâmetro para trocar a placa. Controla, viu, Bruno? Se tiver tudo bem, fala para voltar depois de um ano. Veja se a placa está suja, se ela diminuiu, bate o carbono, né? Não tem regra. Infelizmente, um troca depois de 3 anos, outro depois de um ano. É muito controlado. E às vezes você faz aquela placa perfeita, e o paciente arrebenta. Bangu 45 graus, então Bangu só pode colocar gelo. Se colocar calor na pessoa, nem precisa. Sai lá no asfalto, já tá quente. 45 graus em Bangu. Obrigado, doutor. Grande abraço. Abraço, Bruno. Isso aí. Vamos ver as perguntas que a live vai finalizar. Ok, pessoal? Placa de Michigan. Eu já dei a referência, esse livro muito bom. E vão ter, acho que mais as próximas 2 ou 3 lives continuando com a placa de Michigan. Correto? É a maneira mais segura, mais científica e barata para controlar esses pacientes. Vai fundo, vale a pena o estudo. E vocês vão se diferenciar, não tenha dúvida. O Palmeiras, é isso aí, Bruno. Palmeiras ontem na tua terra, ou perto da tua terra, foi campeão. E eu sou palmeirense. Morri do coração. Agora a gente vai descansar para ir para o Mundial daqui 2 semanas. É isso aí. Sou palmeirense, sou porco. Meu próprio sobrenome diz Micheletti, de italiano. Então nós somos tudo porco e palmeirense. Ok? Pessoal, uma grande semana. Vamos com tudo. Se preparam, porque vocês vão usar muito placa, porque os teus pacientes vão precisar de vocês. Ok? Então seja o mais simples. Não inventam moda. Vai na literatura de mais de 40 anos da placa estabilizadora Universidade de Michigan.